Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Mais um encontro do Clube do Livro Meta. E o que fazemos aqui? É muito esse olhar voltado um pouco mais para a gente explorar as ideias do livro. Não é a leitura do texto em si, mas sim a apresentação de um resumo, com pontuação de alguns conceitos e palavras-chave, e também a gente traz para vocês, na nossa visão, o que seria uma resenha crítica. Sempre às 20 horas das quartas-feiras, dentro da programação geral dos Encontros Meta. Os dois primeiros encontros já estão disponíveis no nosso YouTube. Fique à vontade, procure lá por Metaterapeutas Sistêmicos. Nas demais redes sociais, como o Instagram e Facebook, também procura por Metaterapeutas Sistêmicos, que você nos encontra. O que é interessante é que a nossa proposta não é fazer a leitura do livro agora no encontro. Mas sabe quando você tem um livro e muitas vezes você não consegue terminar a leitura dele? Não sei, às vezes é o tempo, às vezes é o ritmo. Então a gente estabelece que aqui no nosso encontro a gente vai fazer sempre um olhar para a resenha. O que ficou de resumo, porque ele não divide esse livro por capítulos, ele divide por tema. Então a gente vai trazer o tema, vai trazer o nosso resumo, daí já são com as nossas palavras, e a gente convida vocês para trazerem as palavras-chaves. O que vocês marcaram o texto? A gente também tem os nossos, mas é nesse momento que vocês trazem, e a gente sempre vai olhar essa questão da resenha crítica. E como é uma trilogia de livros voltados para o empresarial, vocês vão perceber que esses primeiros livros, esse principalmente, ele vai trazer ainda alguns exemplos de atendimentos que ele fez do familiar. Ele vai de encontro a uma forma diferente do Bert escrever, porque os livros sempre eram trazidos dos encontros que eram realizados e as pessoas que foram consteladas. Aqui não. Ele vai permear pela parte da filosofia, ele vai falar um pouco sobre essas questões, até que ele chega ao momento onde ele divide e leva o conhecimento mais para o empresarial, para o organizacional. E, no resumo dos preconceitos da consciência, temos: o texto discute como preconceitos pessoais e coletivos originados da consciência influenciam o sucesso ou o fracasso das empresas e dos indivíduos. A consciência, que define as condições de pertencimento a um grupo, julga previamente sem um conhecimento detalhado da situação, criando preconceitos que são difíceis de desafiar sem enfrentar punições pessoais ou sociais. Esses preconceitos funcionam como julgamentos pré-estabelecidos pelo grupo, impossíveis de serem verificados ou contestados sob pena de exclusão. A consciência tem um poder profundo sobre nós, muitas vezes percebida como, abre aspas, a voz de Deus, o que a torna especialmente difícil de questionar. Essas forças agem especialmente sobre a criança dentro de nós, que é completamente dependente do grupo para a sobrevivência. E aí a gente vai para essas palavras-chaves. Uma das palavras que a gente encontrou são preconceitos coletivos e preconceitos pessoais. Então, o que o Bert quer dizer sobre essa questão de preconceitos coletivos e pessoais? A gente encontra que esses preconceitos coletivos, como a relação histórica entre senhores e escravos, eles vão influenciar fortemente o ambiente empresarial. Já os preconceitos pessoais, eles são influenciados pela consciência individual e pelos julgamentos internos que carregamos. Isso é, como o nosso preconceito atua quando encontra o preconceito que vem do grupo empresarial. É muito essa questão de que eu não consigo trabalhar junto. Eu preciso de uma função, eu preciso de um emprego e eu preciso de uma função aonde eu trabalhe individual. Porque alguma coisa daquela outra pessoa me leva para um julgamento e me leva para um não conseguir trabalhar juntos. O nome disso, preconceito pessoal. Eu troquei uma releitura dessa parte do texto para colocando a expressão crença no lugar e funcionou bem, funcionou bem.
No início eu até queria colocar como crença limitante, mas a crença limitante, ela não pega todas as limitações, inclusive, esses preconceitos servem para nos autorizar a fazer coisas a mais. Ela, se por um lado ela é limitante, por outro lado ela também ela empodera, mas para fazer o que quiser e isso tem muito efeito negativo, que vai se desdobrar um pouco disso mais adiante ali na do que a gente faz a favor ou contra, tanto em direção a Ah, nós como em direção aos outros. eu acho interessante, inclusive porque a gente trabalha muito com a questão do julgamento, né? Então, o que é o julgamento? Quais são outras palavras que podem definir o julgamento, né? É interessante. Temos mais uma palavra, que seria, mais duas palavras, que seria consciência e pertencimento. Ele fala sobre essas questões e a gente queria destacar, porque a consciência define as condições para pertencermos a um grupo e dita que devemos pensar o que pensar e o que fazer. Violações a essas condições podem resultar em exclusões ou punições, muitas vezes sob a forma de má consciência e sensação de culpa. Vocês já ouviram esse termo de má consciência, boa consciência, e isso faz com que a gente trabalhe muito a questão de culpa? Tudo isso está nesse pacote do pertencimento. Quando eu começo a trazer esses questionamentos, eu estou colocando em risco este pertencimento. Então, conscientemente, para pertencer, eu não questiono, eu aceito. E aí eu permaneço. Então, tem sempre essa questão da consciência, boa consciência, má consciência, dentro deste, vamos dizer, deste guarda-chuva. Isso lembra um pouco aquele conceito do superego do Freud, só que aqui ele atua justamente numa camada que a gente percebe. Claro, junto vem o que está por trás disso lá no inconsciente, mas a consciência que o Bert está colocando é muito essa percepção mesmo. Ah, isso eu posso, isso eu não posso. Isso os outros têm que, isso os outros não podem, senão acontece isso ou aquilo. E todo esse movimento é um pouco do que começa a aparecer no terceiro conceito que a gente destacou, que é o poder da consciência. A consciência é percebida como a voz de Deus, o que lhe confere um poder quase divino sobre os nossos comportamentos e decisões. Essa relação é especialmente forte na infância, quando somos mais vulneráveis às imposições do grupo e da consciência coletiva. Eu acho interessante quando ele já começa a trazer essas questões, porque o Bert, ele vem dessa linha religiosa, né? Ele foi padre, ele trabalhou em escolas de padre, alfabetizando, trabalhando muito com essas questões de trabalho em grupo. Eu acho que a partir daí desses movimentos, ele observa que continuar numa religião seria algo limitante. E quando ele vem para esse movimento terapêutico, ele vê muito as pessoas trazendo essa voz de Deus para trazer esta, é como se fosse um peso, né? Uma certeza do que eu estou fazendo. Então, assim, não me questiona. Eu trago uma certeza, e aí eu trago essa necessidade, né, de argumentar. É essa chancela, né? É como se você elevasse o nível, e num nível de um ser ou de algo muito maior, fica indiscutível, e a chancela é dada, a validação ela é feita. Eu já vi em alguns atendimentos quando a pessoa ela precisa trazer um argumento e a gente está trabalhando com frases de solução e a pessoa para trazer aquela frase de solução que tenha muito impacto e não foi o facilitador que trouxe, é a pessoa que está representando. Ela fecha os olhos, ela faz aquela coisa assim e fala: Eu sinto muito forte a necessidade de trazer essa mensagem. Posso? Aí o facilitador tem que ter cuidado. Isso pode ser uma armadilha, porque isso pode trazer, a gente também marcou como impactos nos negócios. Lembra? Quando a gente olha para essas questões em que a empresa ela precisa ser laica,
ela precisa atender a todos. Ela não está, nesse momento, perguntando qual é a tua religiosidade, né? Então, essa questão, né? Como o Gustavo trouxe, as crenças, os preconceitos, a palavra que a gente quer utilizar, dentro dessa consciência, tem um impacto significativo no sucesso, mas também no fracasso das empresas. É com muita frequência que a gente busca movimentos externos para ter esse acesso ao sucesso ou para ter esse fracasso, ignorando muitas vezes os preconceitos internos que nos guiam. Então a gente deve olhar com atenção para cada colaborador envolvido em nosso negócio, porque se ele busca o sucesso coletivo, ótimo, mas se o sucesso que ele busca é um sucesso individual, se ele vai precisar fazer algo que, mesmo prejudicando o outro, vai trazer para ele uma nova posição, entende? E ele vai ser justificado, ele justifica as ações dele de forma consciente de que é dessa forma que vai dar certo. Ou ainda, se ele olha para o fracasso e vai pular do barco na primeira oportunidade que tiver. Nós tivemos atendimento de pessoas que trabalhavam no financeiro da empresa e o familiar dele era tremendamente na base da escassez. Então, não era a pessoa certa para aquela posição. Mas aí a gente já está indo muito para a resenha crítica, né? Vamos trazer a resenha crítica, Gustavo. E na reflexão crítica, o texto oferece uma visão sobre como os preconceitos, tanto coletivos quanto pessoais, enraizados na nossa consciência, influenciam nossas ações e, consequentemente, o sucesso ou fracasso nas empresas. A discussão sobre a consciência como uma força julgadora que dita o pertencimento a um grupo e é percebida como a voz de Deus é especialmente interessante e relevante. Essa perspectiva explica por que é tão difícil desafiar os preconceitos. Eles estão profundamente enraizados na nossa psicologia e são reforçados pelo medo de exclusão e punição. O texto também aborda a importância de reconhecer esses preconceitos e a necessidade de superá-los para alcançar um sucesso duradouro. A relação entre a consciência e a criança interior destaca como esses preconceitos são formados desde a infância, influenciando nossas ações ao longo da vida. Em termos práticos, o texto sugere que muitas vezes subestimamos o impacto dos preconceitos internos, focando em fatores externos ao tentar explicar o sucesso ou o fracasso de uma empresa. Isso oferece uma lição valiosa para líderes empresariais e indivíduos, destacando a importância de um autoexame profundo e da consciência de nossos próprios preconceitos, para assim promover um ambiente mais justo e eficaz, que só será possível se todos estiverem na energia do adulto. E o Bert vai para um novo movimento. Ele traz, dentro dessa questão, a riqueza. Antes de passar para a riqueza, vocês têm uma contribuição em termos de ambientes onde vocês já presenciaram esses preconceitos, às vezes até velados, né? Mas vocês acessam alguma lembrança? Eu estou lembrando aqui de questões relacionadas ao oposto, onde as pessoas membros de uma organização são, na grande maioria, de uma determinada religião. E em função dessa crença religiosa, o sincronismo entre essas pessoas, por haver chancelamento, pertencimento, consciência, etc., favorece a aceleração de determinadas decisões, comprometimentos, sabe? Eu já percebi o oposto. Assim, né, as justificativas religiosas, elas não ficam na fala da criança, porque elas não são faladas, mas existe um ente que cuida de tudo, né? Um Uhum. ente que protege, que valida ou que vela por tudo. Então, essas Dificultando as pessoas, mudanças, né? Percebe que isso dificulta muito as mudanças? percebo, A percebo, gente precisa manter este movimento. Isso traz uma mudança e a gente mas não quer também mudança. depende, né, Paulino? Se aquela organização precisa de mudança,
A diversidade, ela precisa de existir mesmo. Mas, Sim, se de repente, exatamente. nessa organização tem uma característica de ser lenta, de ter uma mudança lenta, esse grupo ele vai para a mudança num formato diferente. É. Sabe? Eu lembro disso. Porque a gente precisa entender que a empresa, ela foi aberta para servir. Ela não foi aberta para atender especificamente aquele grupo religioso que pensa como como a empresa pensa. Percebe isso? Então, em algum Percebo. momento, o meu produto não é para você. Olha, desculpa, mas esse produto. Não, mas eu quero, eu gostei do preço, não, mas não é para Se, você. se encaixa. Vocês têm que se E encaixar. Vou dar um exemplo de ter estudado 13 anos numa escola batista. Não pode ser controverso aquilo tudo. Se você é controverso, eles te jogam pela janela, né? Ao mesmo tempo, a comunidade ela anda daquele jeito. Você se encaixa ou você não se encaixa. E tá tudo bem. Eu continuo crescendo, próspera. Hoje esse colégio, essa escola aqui, ela é gigantesca, imensa e é próspera. Eu tô Essa parte navegando. dessa consciência onde a gente fica inserido é muito trazer essa questão do molde mesmo. E aí vai levar para todo o sentimento de culpa que a pessoa pode ter fazendo alguma coisa que se afasta e vai ficar mais aliviada quando ela toma atitudes junto com o grupo. E De essa mesma proteger esse sentimento. consciência a gente vai pegar de autorização para impor para os outros também as questões que estão no parâmetro dessa consciência. Isso é um pouco do que o Bert brincou dizendo que é a voz de Deus. Tipo, não, não, isso é o certo, tem que ser assim. E não é só uma questão do grupo, tem que ser assim para todos. E esse tema ele vai voltar pelos próximos tópicos também. Essa questão de essa eu, atuação, onde é que ela nos dá superpoderes para passar por cima dos outros e onde é que ela vem e nos oprime e não deixa a gente se mexer. eu gosto porque o Bert, ele utiliza a linguagem do outro para que ele possa chegar ao outro, acessar ao outro. Nesse próximo tema, ele fala sobre a riqueza. Deixa eu trazer a questão do resumo para a gente entender um pouco, porque o texto ele explora ainda essa consciência e condições da consciência que influenciam o nosso sucesso e fracasso, especialmente em relação à riqueza. Ele utiliza exemplos bíblicos, questionando a visão negativa da riqueza que persiste ainda nessa consciência ocidental. Embora Jesus tenha sido retratado criticando a riqueza, ele também se associa com ricos e desprezados, mostrando uma visão mais equilibrada. O texto destaca a importância do equilíbrio entre dar e receber, sugerindo que a consciência deve manter esse equilíbrio para prosperidade geral. Então, o Bert está buscando elementos ainda da religião para fazer com que a gente entenda, então, agora o equilíbrio entre dar e receber. Vamos trazer algumas palavras-chave. Percebe que o tema não muda muito. É um crescente do que a gente está conversando, né? A primeira que a gente destacou foi preconceito. Preconceitos são vistos como barreiras mentais que moldam negativamente nossas atitudes e decisões sem base em fatos apurados e concretos. Na sequência, o próximo conceito foi consciência. Consciência é a voz interna que nos guia em termos de moralidade e ética, ajudando-nos a discernir entre o certo e o errado. No texto, a consciência também é descrita como um juiz, que dita as condições sob as quais pertencemos a um grupo ou comunidade, influenciando nossas ações e sentimento de culpa ou mérito. É importante a gente entender esses termos, essas palavras, porque a gente, no momento do atendimento, a gente está aberto a tudo. A pessoa, ela pode ser muito radical, mas ela também pode se fechar muito para a proposta do atendimento terapêutico por conta do preconceito ou da consciência que ela traz, dos valores que ela traz.
Mas é interessante a gente também destacar a palavra riqueza, porque riqueza refere-se a essa abundância de posses materiais, de recursos ou de dinheiro. O texto, ele explora como a riqueza é percebida moralmente, especialmente através de lentes religiosas e culturais, e como essas percepções podem ser influenciadas por preconceitos e julgamentos da consciência. O Bert, ele vai trazer um momento em que ele traz a riqueza como uma energia. Então, enquanto as pessoas estão olhando o que é possível ter materialmente, ou através de recursos, ou através do acúmulo de dinheiro, ele vai trazer uma visão sobre essa energia, que se lá dos nossos antepassados não foi trabalhada, alguém nessa nossa geração olha para aquilo e, por lealdade, também tem dificuldades em ser rico. Equilíbrio. Equilíbrio refere-se à necessidade de manter uma harmoniosa reciprocidade entre dar e receber. No texto, é argumentado que a consciência deve promover este equilíbrio para garantir a prosperidade coletiva e a justiça. Empresas e indivíduos devem buscar um balanço justo entre suas contribuições e recompensas, evitando excessos que possam levar a sentimento de culpa ou injustiça. O equilíbrio, aqui ele começa a mostrar que ele não é um simples equilíbrio, mas sim que é um movimento dinâmico, contínuo, que se expressa exatamente com os termos dar e receber, que são muito usados quando a gente está falando sobre principalmente no contexto da terapia, né? A gente está aplicando as Nas ordens do constelações amor. em atendimentos E, pessoais. e eu gostaria também de reafirmar a palavra pertencimento, né? A gente está trazendo essa leitura e para algumas pessoas vai ser o primeiro livro que vai ler do Bert. Então já vamos trazer uma questão de explicar um pouco o pertencimento, que está nas ordens do amor. É um sentimento de ser aceito e fazer parte de um grupo ou de uma comunidade, de uma empresa. A consciência frequentemente nos guia para manter esse sentimento de pertencimento, ajustando, né, o nosso comportamento para se alinhar com as normas e também as expectativas do grupo. Nós vamos nos adaptar a essa empresa. É muito interessante isso, porque a gente prepara todo um currículo e a gente quer mostrar o nosso melhor, quer mostrar as experiências que a gente trouxe da nossa vida profissional, mas dentro desse contexto empresarial, o pertencimento pode influenciar essas decisões e o indivíduo, para ele poder fazer parte, para ele poder, né, conformar as práticas e valores da empresa que ele está acessando naquele momento, significa sacrificar as oportunidades de crescimento pessoal e profissional para poder permanecer. E a gente escuta muito essa questão do eu tenho conta para pagar, o boletinho chega. Então, entendam, quando a gente tem esse critério de que eu preciso apenas do financeiro, eu preciso pertencer, eu preciso continuar na empresa, porque eu tenho o boletinho que chega. A gente está sacrificando o nosso crescimento pessoal e muitas vezes a gente tem uma escassez velada ali. Vamos para a resenha crítica, e daí a gente pode trazer também mais experiências que a gente já tenha vivido. O texto oferece uma análise introspectiva sobre como os preconceitos da consciência influenciam nossas atividades em relação à riqueza e ao sucesso. Utilizando exemplos bíblicos, Bert ele critica a visão negativa da riqueza que persiste na consciência ocidental, destacando a necessidade de equilíbrio entre dar e receber como um contrapeso a esses preconceitos. Ele poderia ter desenvolvido trazendo alguns exemplos práticos de como implementar essa filosofia na gestão empresarial e na nossa vida pessoal. Mas a narrativa que ele traz também levanta questões sobre a origem desses preconceitos
e de como eles são perpetuados culturalmente, sem oferecer soluções concretas para desafiá-los. Mas a gente gostaria de trazer uma abordagem terapêutica para essa questão. E para abordar terapeuticamente os preconceitos da consciência sobre a riqueza, recomenda-se o uso da constelação estrutural, onde o cliente é incentivado a explorar no campo esses elementos, como representantes: riqueza, pobreza, expansão ou escassez, observando como se conecta e buscando ressignificar os eventos passados, separando-se das narrativas familiares negativas. Trazer para o campo como elemento, pessoal. Ah, mas não são pessoas, são energias? Exatamente. A gente dá voz para essa energia de forma mais objetiva, ajuda a tirar desse lado um pouco abstrato que, que o cliente pode trazer, com expressões do tipo: ah, é que eu me sinto assim, isso me incomoda de tal maneira, e a gente não consegue pegar um elemento para poder dar um passo, para fazer um movimento, uma ressignificação. Então, com a constelação, a gente tem esse recurso de dar uma voz para essa energia e, dentre outras coisas, além dos insights que vêm, a gente pode identificar se está tendo alguma sobreposição com algum elemento lá do sistema familiar. E aí pode ser muito importante essa desidentificação para a pessoa se empoderar, ao mesmo tempo que ela se libera de ficar preso a essa questão de ter que agradar, de ter que, de alguma forma, garantir o pertencimento a alguma ideia, a algum vínculo, a uma forma de afrouxar esse apego que está levando ela em direção a algo negativo. Nós tivemos um atendimento com uma empresária que ela foi a primeira pessoa do sistema a ser empresária. E o que o sistema falou para ela, um sistema que trabalhou uma vida inteira para o outro, e a gente sabe que no Brasil a gente está enriquecendo o patrão, a gente olha a família dizendo assim, mas é muito pesado. Como é que você vai pagar a folha de pagamento? Como é que você vai pagar a carga tributária? Como é que vai ser, sabe, quando as coisas apertarem? Ela conta que não tinha um incentivo, não tinha um movimento de, nossa, parabéns, agora você dá emprego a pessoas, agora você olha o olhar para a escassez que a família trazia. Enquanto ela precisava olhar para a expansão, a família olhava para a escassez. E o movimento que a gente precisa trazer aqui, exatamente para essa questão de combater a riqueza, é o me libera. Me libera para fazer diferente. Me libera para ser próspero. Me libera para ter a minha empresa. Me libera para que essa energia do dinheiro chegue. Para que a empresa cresça. Para que eu possa dar emprego. Entendem? O movimento em que a gente pode trabalhar é muito interessante. Eu estou assimilando aqui ainda. Essa última parte foi interessante. Você falou de dar uma voz para as energias. Aí você comentou da riqueza, da pobreza. Quais são as outras energias? Sugestões. Ah, tá. São sugestões. Uma coisa que a gente observa é que o cliente fica dizendo o seguinte: eu tenho muita dificuldade com o dinheiro. Ganho dinheiro, mas eu não consigo ter as coisas porque o dinheiro vai embora. Então, vamos trazer uma fala, vamos trazer para o campo, por exemplo, a chegada desse dinheiro. Então, eu posso falar sobre ser próspero, mas falar sobre a escassez. Eu sou próspero porque o dinheiro vem, mas eu não vou expandir. Por que eu não vou expandir? Porque eu olho para a escassez. Então, trazer elementos assim para o campo. E quando o cliente trouxe, ele colocou de um lado exatamente a expansão, essa prosperidade, e colocou a escassez do outro. E ele estava exatamente no meio. Com o desenrolar das questões, o que a gente viu é que não estava nessa camada profissional o problema estava na camada familiar. Eu já vi uma, mas numa outra não era uma estrutural, a pessoa foi incentivada a criar um desenho para desenhar a família e o dinheiro.
E a questão é relacionada. Aí depois foi para uma constelação de campo. E a questão foi que essa criança, ao ser, o pai e a mãe brigaram, se separaram e o pai saiu de casa. E a criança ficou com culpa, achando que o problema era com ela. Mas a questão relacionada ao dinheiro era que ele sempre falia. Então ele buscava o dinheiro, falia. Ele tinha coisa da prosperidade, falia. Então existia uma relação entre a raiva que ele tinha do pai, do abandono, a culpa e o dinheiro. E com esses Interessante. elementos, a situação se mostra. Um outro atendimento, a gente trouxe os departamentos da empresa e tinha o elemento dinheiro também. E a gente estava trabalhando de maneira com os elementos ocultos para o público, né? O cliente sabia quem era quem, e a conexão do dinheiro era com os setores que só davam despesas. Era um setor da manutenção. O dinheiro não olhava para a área de vendas nem para os clientes. E aí a gente começa a ver todo o diagnóstico do que precisa se reconectar para entrar o mais em ordem possível, para a partir daí poder ter esse novo olhar e as coisas poderem fluir com mais leveza. Mas a estrutural, ela Mu- não tem regra fechada, assim, precisa ser esse elemento, a não ser que seja a técnica muito específica, que nem a gente trabalha, por exemplo, com a matriz SWOT sistêmica, com o currículo integrado, aí a gente já vai ter alguns elementos base, mas que a gente pode agregar durante o atendimento. E isso, muitas vezes, ele vai estar na ausência da força. Precisava chegar, mas ele não tem força, entende? Ele não vem como ele deveria vir. E dentro dessa sequência, o Bert agora vai para uma filosofia. Ele vai trazer o não ser. E dentro desse não ser, o texto explora as complexas relações entre riqueza, consciência e preconceitos espirituais e culturais. Ele usa um diálogo entre o monge e um mercador, onde discute-se a busca do último, ou a verdade última. E como essa busca pode ser vista como uma renúncia ao presente ou ao material. O mercador, ele argumenta que o último está presente em tudo e que o não ser se revela através do ser. Além disto, o texto ele vai examinar como essa dualidade entre corpo e espírito e entre riqueza e pobreza, influenciada por tradições maniqueístas e outras filosofias, moldam nossas percepções e os nossos julgamentos. Por fim, propõe que a superação desses preconceitos requer uma aceitação do mundo tal como ele é, através do movimento do amor que abraça a riqueza e o sucesso para todos. Olhar para o mundo como realmente ele é. E muitas vezes a gente vai estar no mundo onde o cliente acha que deveria ser perfeito. Ele vai ter uma dificuldade para encarar a realidade porque ele está trazendo aquele mundo que é perfeito. Então, as palavras-chave que a gente pode trazer dentro deste conceito. O primeiro é exatamente a questão da dualidade, essa divisão dos conceitos opostos, como corpo e espírito, luz e trevas, riqueza ou pobreza. O texto explora como essas dualidades influenciam a nossa visão de mundo. E superar a dualidade, requer ver o mundo de forma holística, aceitando todas as suas partes como igualmente válidas. Para o sistêmico, essa dualidade inicia quando tentamos equilibrar os 50% que veio do sistema paterno aos 50% que veio do sistema materno. Segundo conceito destacado, amor, movimento criativo e inclusivo que aceita o mundo tal como é. O texto sugere que o amor é a chave para superar os preconceitos e alcançar uma visão mais ampla e inclusiva. O amor
ao aceitar e abraçar todos os aspectos da vida, permite um movimento em direção à riqueza e ao sucesso para todos. Não é o A melhor gente livro, né, observa, Paulino, para quem quer começar a ler sobre constelações. Ele já é quase que uma porque releitura para quem já está um tempinho, que aí é, começa a entender um pouco mais. Ah, aqui é isso que ele estava falando, aqui era um pouco mais daquele outro conceito. E uma coisa, é, Paulino, que o aceitar o mundo tal como ele é pode estar muito incômodo. E a questão está muito exatamente no é. Porque esse é não é esse aceitar passivo. É um convite para olhar o mundo no momento presente. Não é que a gente não possa mudar o mundo, muito pelo contrário. Para a gente poder ter uma atitude sobre ele, poder fazer algo, a gente tem que olhar o mundo no aqui e agora, como ele é. É nesse sentido. E senão a gente fica olhando para trás, aí a gente começa a ter camadas sistêmicas que vão influenciar na depressão. A gente começa a olhar para o futuro, ao invés do mundo presente, a gente começa a trazer, colocar camadas sistêmicas em questões de ansiedade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você fala dessas camadas, né, que são das dualidades, dos 50% da mãe, dos 50% do pai, né, da ordem do amor, para olhar para esse mundo, né, para que seja observada esse olhar o mundo como ele é, né? Daria para incluir a criança aí também? Ela é sempre nossa aliada, para que a gente veja ou para que a gente não veja também. A nossa criança ela pode estar querendo nos trazer mais para o presente, e a gente, pelos preconceitos, a consciência, pelas crenças, não está dando ouvido para ela. E os papéis podem estar invertidos também. Contrário. A gente pode estar com a nossa criança ferida, com ela perdida em algum trauma lá de trás, que a gente fica carregando em sofrimento, ao invés de conseguir significar essa dor e botar na nossa, como se fosse a nossa prateleira do nosso passado, ela está ali, faz parte. Não precisa colocar em destaque na sala, né? Pode ser uma prateleira mais escondidinha, num canto, mas está ali. O problema é quando a gente está com essa dor do passado na nossa mochila do presente. Aí a gente tem que tirar daqui, porque senão é sofrimento, a gente está carregando esse peso a mais. E muitas vezes, quem está agarrado com esse peso em sofrimento é a nossa criança. Aí, por isso que cada caso vai ser diferente, porque a gente tem que ver quem que não está olhando para o presente. eu gosto muito de trazer o conceito, identificar ele dentro do nosso atendimento e dizer o que fazer. Vamos trazer uma prática da nossa mentoria para essa fala do Gustavo. Quando a gente identifica, André, que é a criança que é o nosso aliado, e a criança não consegue ser o nosso aliado porque o trauma aconteceu no período dessa criança, a gente está identificando o trauma. Olha, isso aconteceu nesse período e o adulto não consegue acolher essa criança. Por quê? Porque ele precisou crescer, ele interrompeu parte dessa infância com compromissos, com obrigações, com responsabilidades, com você não pode mais fazer isso, você não é mais criança. O que a gente aprendeu inicialmente em termos de relação, em termos de trabalhar, o que é trabalhar? Trabalhar é sair de casa todos os dias e ganhar dinheiro, e quem fica em casa não trabalha. O que é que essa criança aprendeu sobre a questão do trabalho? Entende? Então eu não olho para o trabalho que é feito em casa como um trabalho, mas eu olho para essa pessoa que sai para trabalhar como sendo trabalho. Então, primeiro eu tenho que identificar isso. Primeiro eu tenho que observar se isso foi na infância. E aí eu preciso trabalhar com essa criança. E o trabalho que a gente faz na constelação é o acolher, ainda é o enxugar essas lágrimas, ainda é dizer para a criança: eu te escuto, eu te escuto. Ontem a gente fez um trabalho belíssimo do Reviver sobre essa questão e aquela pessoa super fechada, saindo do trabalho, super fechada, e
encontram a chuva e a chuva atrapalha esse trajeto. E a música é aquela música do Milton Nascimento, né? Bola de meia, bola de gude, aonde a criança pega a mão do adulto e diz: vem para a chuva, vem pular nessa poça d'água. E o adulto olha para aquela possibilidade e ele diz: há quanto tempo eu não faço isso? Então, é o trabalhar com essa aceitação, trabalhar com essa questão de tirar a criança dessa dor. E o trabalho é esse. A gente precisa adultecer. E como é que a gente faz esse movimento? Olhando para essa criança que precisou tornar o adulto que nós somos hoje. Então, o nosso cliente chega dizendo: eu, como adulto que sou, mas o comportamento é completamente infantil. Completamente infantil. Precisa ser trabalhado ainda. Então, para Muitas essa resenha vezes, crítica. quem teve que encarar exatamente o presente, resolver as coisas que estavam acontecendo no momento, foi a criança. E aí a criança não vai elaborar, ela vai só fazer com todas as consequências positivas que podem ter e as negativas que vão ficar bem marcadas. Surgiu aí nessa mesma ótica, a ancestralidade também pode ou acolher ou também dizer que o mundo não é como ele tem que ser, né? Assim, não olhar para o mundo como ele é, não deixar, não permitir isso, né? Então tem os Isso. pais e a ancestralidade também entra nesse jogo. É. Sim, os preconceitos, como eles se vinculam muito a essa questão de pertencer ou não pertencer ao grupo, eles são quase como se daria para colocar de uma forma bem genérica que eles são as versões negativas das ordens do amor, sabe? Porque eles Uhum. condicionam o pertence ou não pertencem, condicionam a posição que as pessoas vão ter no grupo e condiciona como é que é a relação de equilíbrio. E aí, por exemplo, na relação de equilíbrio, o que que a gente tem de preconceito e uma coisa disfuncional? É justamente questões como o serviço análogo à escravidão, hoje em dia. Aquele sistema, quem está fazendo, por algum motivo, está tudo certo. A consciência dela, não, é isso aí, pode, porque sei lá o que de justificativa. Mas agora, em relação à lei sistêmica geral do equilíbrio, está muito errado, totalmente fora, assim, né? E às vezes a pessoa vai ter que submeter, porque tanto na questão prática como na nossa questão inconsciente, pertencer ao grupo significa sobrevivência. E para essas Eu pessoas que estão não nesse sei se regime, caberia aí. elas podem estar com esse problema exatamente de se sair dali, elas morrem. E elas estão nesse beco Elas, e tem que procurar essa saída. lembra? Lembra? Tem o boleto para pagar. Eu vou nessa esperança. E quando a gente olha essa questão da ancestralidade, gente, a gente precisa entender o seguinte: a nossa família, ela pode ser uma família desfuncional. E isso está muito ligado a essa ancestralidade. Em algum momento, a família tem o masculino excluído, o masculino que foi embora, o masculino que morreu, e esse feminino precisa assumir esses lugares e muitas vezes tem dificuldade em fazer isso. O que é que a criança faz? Eu vou, eu faço, eu assumo. Então, eu abro mão de estudar, muitas vezes, para começar a trabalhar. Então, se eu não sofri os traumas na infância, eu ainda posso sofrer na adolescência. E a partir desse momento, todo o desejo, o trajeto, o que eu queria fazer, eu abro mão em função ao que é certo para o meu sistema. O que o meu sistema está pedindo agora? Eu preciso fazer isso. Então, eu trago este movimento também para este lugar de que eu me coloco em sacrifício. Tem a questão dos níveis de consciência, né? A individual, a do grupo e a consciência mais geral, assim, acho que ele até chama de espiritual, onde estão a base das ordens do amor, dessas leis sistêmicas.
E a consciência do grupo, ou dos grupos, elas pegam essas três leis sistêmicas e o deturpam a seu favor. Essa é a grande questão. É a nossa individual brigando ou tentando se adequar de alguma maneira à consciência do grupo, mas, na verdade, para ter um alinhamento, a liberdade e tudo aquilo que a gente faz na caminhada terapêutica, é se alinhar com a essência, o que está antes, acima ainda dessas questões do grupo. A questão que vocês estavam falando, o seguinte, ó, se uma parte da família, vamos dizer, a materna, já tem o tino para os negócios, mas a masculina tenta, por parte de pai tenta, mas ela sempre fracassa, ela sempre teve um sócio, e sendo que ele sempre foi prejudicado, como é que fica? E a gente que quer se liberar? Não O sei que se é eu consegui me interessante, expressar. sim, o que é interessante, o Bert não traz nessa parte do livro, mas essa questão do clã ainda está dentro desse conceito, né? O, o lado do pai que não tem este tino para os negócios busca em outro sistema a forma de resolver essa questão. Então ele olha para o sistema materno e o sistema materno é muito próspero, tem muita empresa, tem tudo isso. Mas muitas vezes o que é que ele faz? Ele não entra em sociedade com esse sistema. Ele busca uma sociedade fora. E quando acontece de ter esse prejuízo, a gente está observando que dentro do sistema dele ainda existe essa crença em que enquanto um ganha dinheiro, o outro precisa perder. Então, assim, alguém do sistema é promovido, outro bate o carro, é demitido. Precisa gastar dinheiro. Enquanto um é promovido, o outro gasta dinheiro. Então, é necessário que o sistema saia dessa lealdade. E o sair dessa lealdade é olhar para tudo isso. Como foi? Entende? Quando ele diz, é necessário aceitar as coisas como elas são. E a gente não vai conseguir voltar no passado Sim. para resolver essas questões da sociedade. Mas eu vejo dentro do movimento sistêmico que isso aconteceu. E eu peço a liberação para que os meus sócios, para que os meus negócios, eles possam ser prósperos, para que eu possa realmente trazer para junto de mim alguém que possa ser alguém que me tira desses movimentos. E às vezes a Gratidão. gente vai topar com dramas que são histórias antigas. Em algum momento, esses que não estão conseguindo sucesso, eles prejudicaram alguém lá atrás. Aí o sistema fica com essa culpa de a próxima geração tem que pagar, a próxima tem que pagar, a próxima tem que pagar. Só que não é a próxima tem que pagar. O sistema está buscando, tentando trazer que haja um novo equilíbrio, só que aí tem a questão do emaranhado. A pessoa dramatiza daquela maneira e ao invés de resolver um equilíbrio onde todos ganham e ninguém é prejudicado, ela acaba entrando inconscientemente nessa postura de vítima e está sempre se prejudicando. E aí o modo de pertencimento do sistema começa a ficar corrompido, porque daí o pertencer ganha essa camada de que você tem que falir de alguma maneira você tem que ter um insucesso, aí você faz parte, sabe? Um evento vai contaminando e vai distorcendo totalmente um pertencimento saudável. Vamos para a resenha crítica, que daí a gente pode trazer ainda mais soluções para isso. Sandra, seja bem-vinda. A resenha crítica. O texto apresenta uma reflexão sobre a riqueza, espiritualidade e os preconceitos que modam nossas percepções desses conceitos. Utilizando um diálogo entre o monge e o mercador, Bert destaca a tensão entre a busca espiritual e a valorização material. Através desse diálogo, também emerge a ideia de que a verdade última ou último está presente em tudo e que aquele que busca, ele requer
a renúncia ao presente ou ao material. Então, o texto ele critica uma dualidade tradicional entre corpo e espírito, bem e mal, riqueza e pobreza, sugerindo que essas divisões são produtos de preconceitos culturais e espirituais. Ao abordar as influências do maniqueísmo e outras filosofias antigas, ele mostra como essas ideias ainda afetam a nossa consciência moderna. A proposta que a gente vê é superar esses preconceitos através de um movimento do amor, que ele aceita o mundo tal como ele é, oferecendo uma visão inclusiva e integradora. O que a gente está buscando aqui, gente, é uma nova consciência. Uma consciência que diz que a gente não vai poder voltar ao passado para mudar. E a gente precisa entender que tudo foi como foi. Mas, no entanto, já que o texto apresenta parte da filosofia, nós poderíamos contribuir com esses exemplos práticos sobre como aplicar a filosofia que o Bert traz no nosso cotidiano, especialmente nesse contexto empresarial. A ideia de que o amor pode superar preconceitos e promover o sucesso coletivo é muito poderosa. Mas a gente precisa de uma aplicação mais concreta para ser realmente eficaz. Então, como é que a gente poderia fazer isso? Como é que a gente poderia exemplificar essa filosofia deste amor para este exemplo prático? Eu acho que alguns dos exemplos, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas são os votos de pobreza, tá dentro da pretensão. Isso, A questão que você comentou mesmo, né, das pessoas que trabalham sempre na família para outras pessoas, existir essa relação de não ser empreendedor, né, o empreendedor não caber ali, mas eu vou lembrar aqui da coisa do enriquecimento do rei, né, assim, de pagar imposto, né, viver para pagar imposto. Tô sim. lembrando dessas aqui, assim. Eu acho que a hierarquia influencia, os pais influenciam, são N exemplos. Em alguns casos, a gente vai ver até essa pessoa que a gente utilizou esse exemplo, do primeiro da família a se tornar um empresário. E ele vai olhar para a empresa e vai dizer assim: a empresa está crescendo. Eu preciso contratar alguém. Quem eu confio? Quem eu posso ajudar? E ele começa a trazer parentes. Começa a trazer parentes. A intenção de ajudar é perfeita. Mas o que a gente precisa entender é que a empresa, ela precisa do teu profissionalismo, do que você é bom. A empresa não precisa do teu parentesco. Então, não é simplesmente por amor trazer todos os parentes para ali, mas é assim, é trazer o parente certo. A gente conseguiu sair dessa bolha de olhar apenas para a escassez e ser próspero. A gente está trazendo outras pessoas para este movimento de crescimento, percebe? É necessário a gente ir em busca do mais. E o mais Mas tem vem por isso, né, isso. de olhar os outros, tanto nessa contratação e também muito para os outros do para quem que a gente está gerando um produto ou fazendo um serviço. A gente já teve atendimento que quando a gente colocou os elementos, o para quê que a pessoa fazia é para mim, para eu ficar bem, para eu enriquecer, né? E essa é a segunda parte da relação do dar e tomar. Aqui a gente começa primeiro com o dar. Eu ofereço meu produto ou serviço, que é bem o modo como a gente traz na administração e no marketing, né? Para depois receber, e nesse caso receber o retorno financeiro, e aí a gente fica nesse fluxo. Mas se sistemicamente a gente está com o pensamento setado para primeiro, vou ganhar dinheiro com isso, aí a roda pode trancar um pouco, porque no campo
A energia dos clientes pode se afastar, a energia do colaborador pode se afastar, porque o colaborador ele não quer enriquecer o dono, sabe? Ele quer que tá num ambiente, num coletivo ali que atenda a mais pessoas, se conectar com essa questão dos outros. O dono. Esse fundador, no momento que ele cria a empresa com um propósito. Mas esse fundador vai morrer. A empresa vai seguir. A empresa, ela vai buscar uma sobrevivência. Então, o próximo administrador, ele pode não continuar olhando para aquilo que a empresa foi criada. E ele começa a olhar para o que dá dinheiro agora. Entende? Eu vou olhar para o que dá dinheiro agora. Assim, não é mais o que ele pensou, agora é o que está dando dinheiro. O que ele pensou, o que ele fez, como ele fez. Ele não está honrando a história desse fundador e a história dessa empresa. E isso está muito claro, muitas vezes, como a forma que essa pessoa busca presentear ou bonificar esse seu funcionário. Sabe aquela questão de que você precisa atender a meta, mas você não recebe financeiramente por uma meta que você atendeu? Você recebe por uma lembrancinha, por uma agenda, por um sino que é tocado, fulano atingiu a meta, mas financeiramente, no salário dele, nada muda. Simplesmente estabeleceram que ele precisa estabelecer essa meta. Então, nesse contexto, a gente está olhando, sim, para empresas que estão ainda com essas dinâmicas de explorar o nosso funcionário, o nosso colaborador. E esse colaborador, ele vai estar dentro dessa questão a seguir: culpa e inocência. Se ele fala alguma coisa, ele pode sentir uma culpa. Então, qual é o movimento que ele faz? O movimento da inocência. O movimento de olhar para o emprego e dizer: é assim mesmo, aqui é assim mesmo. Mas vamos olhar o que é que o Bert traz sobre este tema de culpa e inocência. No nosso resumo, o texto discute os preconceitos mais importantes da consciência, culpa e inocência, juntamente com os conceitos relacionados como expiação e justiça. Esses preconceitos influenciam profundamente nossa vida pessoal e profissional. A diferenciação entre bom e mal é central à consciência, e superar essa dualidade requer um movimento espiritual que aceita tudo como é. Bert sugere que a consciência cria uma falsa sensação de segurança ao nos fazer sentir superiores aos outros. Além disso, aponta que essa divisão imposta pela consciência nos força a excluir aqueles que não compartilham nossas crenças e comportamentos, perpetuando sentimentos de culpa e inocência que moldam as nossas ações e pertencimento aos grupos sociais. Vamos trazer a definição de culpa. Culpa é um sentimento, gente. E é um sentimento de responsabilidade por uma transgressão real ou imaginária. A culpa é um dos principais preconceitos da consciência, influenciando diretamente as nossas ações e relações. Em um contexto profissional, olhar apenas para a culpa pode paralisar a iniciativa e a inovação da empresa, mantendo as pessoas presas em busca ao culpado e não a resolver o problema causado. A busca por um culpado, a busca por uma punição. E no contraponto, inocência é o estado de estar livre de culpa. A inocência é vista como um ideal a ser alcançado e mantido pela consciência. Manter-se no estado de inocência é manter o movimento infantil de achar que não fez nada de errado, criando um ambiente de divisão e desconfiança. É a partir daqui que a gente vai buscar a punição. O Jean diz que existem funcionários que são funcionários justa causa. Eles provocam um incidente na empresa
sem fazer avaliações das consequências disso com um único objetivo: sair da empresa. E é muito importante que a empresa olhe para este movimento. E no momento que a empresa olha para o que ele fez, a empresa não está mais permitindo que outra pessoa ocupe esse lugar. Entende? E o pertencimento aqui vai ser bem interessante. A gente vai ver sobre essa questão um pouco mais na frente, porque na empresa, esse pertencimento não é para a vida toda, como no familiar. A gente não continua pertencendo. No familiar, a gente tem o nosso pai, tem a nossa mãe, tem os nossos avós, nossos irmãos, e mesmo com a morte deles, eles continuam sendo nossos pais. Nossos avós, nossos irmãos, continuam sendo. Na empresa, esse pertencimento vem exatamente pelo período em que ele é contratado até o período que ele é demitido. É diferente. E como é que a gente se movimenta entre esses polos de culpa e inocência? Através dos dois próximos conceitos: expiação e justiça. Sendo a expiação ato de reparar um erro ou culpa, frequentemente através de algum tipo de sacrifício ou punição. No ambiente empresarial, a necessidade de expiação pode resultar em políticas punitivas que não promovem um verdadeiro crescimento ou aprendizado. E a justiça. A busca por justiça pode ser enviesada pela consciência, levando a decisões que beneficiam uns enquanto prejudicam outros, muitas vezes de forma injusta. Quando alguém é demitido de forma injusta, é possível observar que quem permanece na empresa olha para essa injustiça, trazendo um pedido de reparação. E é aí que chega o movimento do espírito, que é o processo de transcender a dualidade entre o bom e o mal, aceitando tudo como é e com amor e compreensão. Adotar o movimento espiritual, ou o movimento da alma, como o Bert traz, no ambiente de trabalho, pode promover uma cultura de aceitação, inovação e colaboração, superando divisões e preconceitos. O olhar para essas questões, sabe, buscando entender o contexto de como o problema surgiu, é realmente buscar uma solução, é buscar uma forma de resolver essa questão. E no sistema familiar, a gente também vê, por exemplo, a questão do alcoolismo. Ah, se ele bebe demais, a gente exclui ele, porque daí ele leva o álcool junto. E o que é que a gente vê? No momento que existe essa exclusão, alguém olha para essa exclusão e o alcoolismo olha para essa pessoa. E o ciclo volta a acontecer. Trazendo a resenha crítica, o texto ele aborda a profunda inconsciência dos conceitos de culpa e inocência na consciência humana, argumentando que essas ideias modam o nosso comportamento e nossas relações, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. A visão de que a consciência opera através de uma dicotomia entre o bem e o mal, e que isso perpetua um ciclo de julgamento e exclusão, é uma crítica poderosa aos sistemas de valores que governam as nossas vidas. A proposta de transcender essa dualidade através de um movimento do espírito, que aceita tudo como é, sem julgamento, oferece uma perspectiva inovadora. No entanto, essa abordagem pode parecer abstrata para muitos. A implementação prática dessa filosofia, especialmente no contexto empresarial, exige uma mudança significativa de mentalidade que nem sempre é fácil de alcançar. Percebe que este movimento ele só vai fazer sentido quando eu trago ele para o campo e tenho essa nova consciência? Olhar para o problema, olhar para o causador do problema, olhar para ele
exatamente entendendo quais foram os movimentos que o levou a fazer isso, antes de simplesmente julgar, condenar, afastar e punir. O que a gente vê, muitas vezes, é este funcionário indo para a posição de vítima e procurando a justiça através do ministério. E ele vai conseguir ter pessoas associadas a ele que vão testemunhar. Por quê? Porque as pessoas, eles vão olhar para uma injustiça que foi a demissão e, na verdade, não está olhando o problema que veio junto com essas questões. Olhar apenas para a punição, como o texto diz, faz com que a gente continue a criar um ciclo. E dentro da empresa, muitas vezes, aquela vaga, aquela função não será mais alcançada. Vai existir sempre uma rotatividade. Nunca vai encontrar uma pessoa suficientemente capaz para assumir aquele lugar. Por quê? Porque a gente ainda vai olhar para uma forma de injustiça que aconteceu no desligamento daquela pessoa. Você que tem empresa, que está com problema justamente de rotatividade, fica de olho que pode ter questão sistêmica envolvida. Não é só o funcionário que não se encaixa. Quando a gente traz essa percepção, é justamente porque a pessoa que entra pode sintonizar com toda essa história da empresa e, com mais ou menos consciência, entrar nesse lugar de justiceiro e repetir a mesma história. Quem é que perde? Todo mundo. Ale, traz essa pergunta, esse comentário que você fez. É muito interessante. Empresa é uma familiar, né? E se tem uma Sim, pessoa da família que trabalha nessa empresa, faz tudo certinho, faz o trabalho dele e até mais o do outro, e não recebe, e o dono faz questão de mostrar aquilo que não, aquela pessoa não é bem-vinda. Sempre assim, atrasa o salário, dá menos, ele tem que reclamar. o que a gente vai observar nesse sentido é que a empresa ela já não está com equilíbrio. E tem vários fatores, tá? A empresa, a gente vai observar o seguinte: a empresa ela é familiar porque a administração dela é toda familiar. Ali pode ser só irmãos, ali pode ser irmãos e os pais, pode ter agora cunhados e cunhadas, mas são só quem é da família que dá as ordens. Todos os outros que são contratados, eles são empregados. Agora, lógico, a gente tem camadas aí aonde os familiares também são contratados para essa empresa. Então, o que a gente vai precisar olhar aqui, Ale, são alguns detalhes, porque é o seguinte: lembra dessa questão da inocência? Eu trabalho com o Gustavo e eu percebo que o Gustavo está tendo um problema de conseguir chegar no horário, de cumprir a tarefa dele, de fazer algo. Eu não quero que o Gustavo seja prejudicado. Então, na minha inocência, se eu fizer o meu e fizer o do Gustavo, ninguém vai saber. Ninguém vai saber que o Gustavo chegou atrasado, ninguém vai saber, entende? Então, o que é que eu consigo com este movimento? Eu consigo fazer com que o Gustavo seja elogiado e eu, que estou fazendo o meu e estou fazendo o dele, vou ser o perseguido. Porque eu estou fazendo o meu trabalho rápido demais, porque o meu trabalho não tem qualidade, entende? Vai existir um desequilíbrio. Todas as vezes que a gente olha para essas questões, a gente está olhando para o desequilíbrio. Então, o desequilíbrio, muitas vezes, vem dos donos.
e são transferidos para esses empregados. Aí são camadas, né? Os donos exigem e os empregados precisam atender essa exigência, muitas vezes meta e tudo mais, e o equilíbrio vem aqui, dentro desse exemplo que eu dei. Agora, o atrasar salário, gente, esse é o maior desequilíbrio que tem. Porque, assim, o adulto, ele precisa fazer dinheiro, entende? Ele precisa, além de fazer dinheiro, quer dizer, além de oferecer o seu trabalho para ter uma recompensa financeira em relação a isso, ele também precisa entender que o que a empresa está fazendo é reconhecendo essa força de trabalho. Então, atrasar o dinheiro, atrasar o pagamento, justificar, e a gente olhar que isso são para alguns, é um desequilíbrio que a empresa traz. E a empresa, não são esses dirigentes, não é esse dono. A empresa começa a pedir reparação. E aí a gente começa a observar que alguns setores da empresa começam a trazer uma dificuldade de seguir. Então, aquilo que ia para a prosperidade começa a ficar dentro deste movimento de que, então, eu agora não tenho dinheiro para pagar minha folha de pagamento. Outro exemplo que a gente pode trazer são de ONGs. ONGs que são abertas sem fins lucrativos para atender uma necessidade. E a gente começa a observar que a ONG, ela começa a repetir a dificuldade de quem eles estão atendendo. Então, a gente está fazendo o possível para trazer alimento, para trazer isso, para trazer aquilo outro, para entregar para uma comunidade, mas a gente começa a observar que a gente tem dificuldade toda vez para pagar a folha. A gente começa a ter dificuldades para pagar os tributos do nosso funcionário. Mas a gente vai colocar isso em dia, porque quando o funcionário pedir para sair, a gente coloca isso em dia. Observa os movimentos. A gente começa a repetir os padrões de alguns níveis abaixo dessa nossa hierarquia. São desequilíbrios. O que a gente precisa trabalhar aí são equilíbrios. Mas o facilitador, ele não pode ir como salvador. Ele precisa trazer para esse dono o quanto de importante é fazer com que esses compromissos sejam aceitos. Primeiro, entender que isso é um compromisso, entender que isso é um movimento de troca. Você quer ter o funcionário, você precisa pagar a ele. O funcionário, ele não está ali porque adora trabalhar nessa empresa, não é pelo status de estar nessa empresa, mas sim porque ele precisa deste financeiro. Isso pode trazer o equilíbrio. E o equilíbrio nesse exemplo ali, é bem a porta de entrada. E nesse relato, assim, a gente já tem dois. Em primeiro plano é o da empresa, que atrasa o salário, e o segundo desequilíbrio é que entrega mais do que os outros. O funcionário que entrega mais do que os outros pode, sem querer, com uma boa intenção na inocência dele, estar fazendo parte dessa roda, desse ciclo do desequilíbrio. A empresa, ela meio que ela pode estar procurando se defender desse a mais, punindo, sabe? Fica toda uma roda só com consequências negativas para uma atitude que podia ser boa no início. Acontece de tudo. A gente tem a primeira camada e quando começa a ver os detalhes de cada situação, surgem coisas estranhas assim, né? Intuitivamente estranhas, né? E onde o funcionário também está envolvido justamente por estar vestindo demais a camiseta. E a empresa quer uma relação mais equilibrada.
Eu não consigo te Mas devolver esse tanto que você está contribuindo para a empresa. E aí a empresa, de alguma maneira, se afasta. E um desses afastamentos pode ser com essas atitudes negativas de atrasar salário. Mas nessa atitude não seria melhor do dono dizer ou despedir esse funcionário, fazer um acerto, se ele não gosta desse parente que está lá, incomoda de uma certa forma, aí N Mas, motivo. além de ter a subcamada só do empresarial, esse relato já traz camadas lá do familiar também. Estão projetando uma questão na empresa, uma questão pessoal. E aí vai ser confusão. Talvez não haja solução, seja o afastamento mesmo. O ideal num mundo de expansão seria assim: olha, já que você faz tanto a mais além do seu cargo, vamos ou te promover ou adaptar esse cargo, um cargo novo, com um outro salário, um salário maior, no caso, né, para ficar tudo bem equilibrado. É meio que esse ajuste fino das regras do jogo. É preciso ver muito de perto mesmo o que eles querem, porque os dois podem estar querendo se afastar um do outro, só não estão conseguindo chegar num acordo um pouco mais consciente. Mas no íntimo, E, um está fazendo a mais, e, o outro está reclamando, o outro atrasa, e sabe? Então, se o só. problema, e se o problema financeiro realmente perpetuar, se o salário continuar atrasando, o que está por trás disso é este dono esperar que este funcionário dê uma bola fora, dê um motivo para ser demitido. Porque quando isso acontece, ele pode pagar alguns direitos que o funcionário teria são retirados. Ele perde alguns direitos, entende? E o dono não vai entrar no acordo, o dono vai se colocar nessa posição de que você perdeu o direito de continuar aqui. E aí eu olho sempre para este movimento. E os dois estão errados. Não está tendo equilíbrio aí nesse movimento. Hipoteticamente, pode ser uma busca do líder da empresa de se manter na inocência de não vou mandar um parente embora, mas vou forçar a barra para que ele peça, porque assim eu fico inocente, não vou para, senão vou ter que ter uma expiação depois, sabe? Ele está tentando fugir um pouco de ficar com a consciência pesada. Pode ser, hipótese. É, só constelando. Culpa e inocência, e a nossa resenha crítica foi: o texto aborda a profunda influência dos conceitos de culpa e inocência na consciência humana, argumentando que essas ideias moldam nosso comportamento e nossas relações tanto na vida pessoal quanto na profissional. A visão de que a consciência opera através de uma dicotomia entre bem e o mal e que isso perpetua um ciclo de julgamento e exclusão é uma crítica poderosa aos sistemas de valores que governam nossas vidas. A proposta de transcender essa dualidade através de um movimento espiritual que aceita tudo como é, sem julgamento, oferece uma perspectiva inovadora. No entanto, essa abordagem pode parecer abstrata para muitos. A implementação prática dessa filosofia, especialmente no contexto empresarial, exige uma mudança significativa de mentalidade que nem sempre é fácil de alcançar. E a gente pode fechar hoje com a expiação, Gustavo. E, no nosso resumo, o texto explora a relação entre culpa, inocência e expiação no contexto da consciência. Quando alguém se sente culpado, há uma necessidade de expiação para recuperar a sensação de inocência e a segurança de pertencimento ao grupo. Essa dinâmica leva à decisão de punir o que é percebido como mal, em busca de justiça conforme os padrões da própria consciência. Esse processo é visto como estar em sintonia com um Deus da consciência, que valida e recompensa a imposição dessa justiça. Conceito Deus da consciência, metáfora para a voz interna, que dita o que é considerado justo e correto e que valida as ações de expiação. Esse conceito representa a força moral interna que guia as ações de indivíduos em busca de justiça e inocência.
Qualquer semelhança com superego não é mera coincidência, com aquela diferença que aqui a gente tem mais consciência dessa atitude. Não é algo que nos move apenas de maneira inconsciente. Eu vou trazer a resenha crítica para daí a gente entrar nos exemplos. Dentro da resenha crítica, estamos em A Expiação. A Expiação. Resenha crítica. O texto oferece uma análise profunda de como a consciência influencia nossas ações através de sentimentos de culpa e a busca por inocência. A necessidade de expiação para restaurar a segurança de pertencimento revela a complexa relação entre moralidade individual e coletiva. A ideia de que um Deus da consciência que legitima essas ações sugere uma internalização de normas e valores que podem ser rígidas e punitivas. Aliás, podem ser rígidas e punitivas. Essa perspectiva é particularmente relevante em contextos profissionais, onde a dinâmica de culpa e justiça pode afetar decisões e políticas organizacionais. A busca por expiação pode levar a ambientes de trabalho que privilegiam a correção de erros de maneira punitiva, em vez de promover um crescimento construtivo. E o que a gente observa é que quando este funcionário sai da empresa, os funcionários que se mantêm na empresa olham para essa expiação. Olham, e no campo é muito interessante, porque o campo chega a ter um lugar que fica vazio, quando todos olham para este lugar e a gente está dizendo, bem, quem é que eu preciso trazer para ocupar este lugar? Quem é que vai trazer a solução para este movimento? E muitas vezes é quem foi expiado, quem foi o excluído. Para esses movimentos de apenas punir, sem ter essa tomada de nova consciência, sabe? Onde a gente consegue aprender com o erro. E vocês acessam lembranças de ambientes de ex-funcionários, ou até nós mesmos, né? Quando a gente pede para tirar férias e nem volta. Esse é o clássico, né? Eu já vi questões da punição, ela te colocar no lugar até da criança, sabia? Exatamente pelo lugar onde o Gustavo disse no resumo, que ele vai para um ente, né, superior que pune, né? E aí ex- parece que, eu falo em causa própria, parece que existe um rearranjo onde você se coloca no lugar de uma criança. E É um isso exemplo. vai muito para este ponto também da inocência, né? Para talvez voltar a ter inocência, mas a punição, né, essa parte da expiação, ela punitivamente, ao invés de ser construtiva, o construtivo permite a pessoa a se posicionar no lugar do adulto. A gente tem uma técnica chamada currículo integrado. E dentro do movimento currículo integrado, a gente pede para que o nosso cliente traga pelo menos 5 empresas em que ele tem algumas questões que gostaria de olhar. A grande maioria das vezes, essas empresas que ele traz, ele foi de alguma forma punido. De alguma forma, ele não foi visto. De alguma forma, ele saiu perdendo nessa relação entre a empresa e entre o empregado, sabe? E dentro do movimento sistêmico, a gente quer lembrar sempre isso. A gente não volta lá atrás e faz com que as coisas aconteçam. Mas a gente vai tirar essa pessoa deste lugar da expiação, deste lugar da criança que agora, todas as vezes, vai ser punida, todas as vezes vai chamar atenção e todas as vezes vai ser punida. Ele vai para uma outra empresa, ele sai dessa empresa,
e ele vai buscar uma outra empresa achando que não vai conseguir emprego. Ele carrega uma culpa tão grande que a gente diz o seguinte: um bom profissional, ele não fica desempregado. Ele saiu da empresa, o concorrente já quer contratá-lo. Mas quando ele vai com esse movimento da criança e com esse sentimento que recebeu essa culpa, ele sai sem conseguir procurar um emprego. Então, a constelação é muito poderosa, porque faz com que ele possa tomar uma nova consciência de que esse comportamento que ele está trazendo no ramo profissional é um comportamento infantil, que teve motivos por algum movimento de algum desses empregos que ele foi punido, da forma como ele foi punido. Para este movimento de hoje, a gente está revendo aqui sobre o tema e ele volta a trazer algumas questões bem direcionadas para a religião e ele vai ainda falar um pouco sobre essa expiação, mas ele começa a trazer elementos que são falas de solução. Mas dentro desse recorte ainda faltam 9 temas. E eu sugiro, Gustavo, a gente fazer este intervalo. Acho que vai ficar válido, até porque, como entra numa parte filosófica, a gente consegue abrir esse espaço para deixar o conteúdo mais amarrado, que ele vem todo num crescente, mas se a gente for. Esse é o momento da gente refazer essa conexão mesmo dos assuntos, para não ficar tão fragmentada a percepção. Que o Bert ele navega entre esse lado mais filosófico, essas reflexões, o que que é esse Deus, o que que é essa moralidade, o que que é essa voz que a gente internaliza e impõe, assim, né, nesse sentido, a nossa vontade para os outros, ou por cima de nós mesmos, em todo esse jogo da culpa, inocência. Acho que até que esse momento está bom, e a gente refaz essa retrospectiva rápida no próximo encontro para seguir adiante com os temas. Eu estou gostando deste movimento, Gustavo, porque a gente está tendo a possibilidade de trazer essas questões filosóficas do Bert e eu imagino, né, quem está lendo o livro pela primeira vez e não leu nenhum livro do Bert, ele traz uma visão de que, nossa, mas eu esperava um livro voltado para o empresarial e ele está falando dessas questões, está muito. Então, a nossa contribuição dentro da leitura desse livro é um aconchego para quem chega agora e começa a ter esse contato com o Bert. Ele traz em todas as suas obras muita filosofia, e ele traz muito exemplo prático dos atendimentos que ele faz. Este é o primeiro livro conceitual que ele traz um olhar para o empresarial, e esse olhar para o empresarial ele não chega chegando. Ele ainda vai construindo essa visão filosófica até entregar um pouco mais a gente. Mas nos 2 primeiros encontros tem alguns conceitos que são muito bem vistos e vale a pena ver. A questão do movimento interrompido em direção à mãe. Está no segundo encontro, não é, Gustavo? Eu não vou lembrar agora. Mas conceitos que ele está trazendo. Então, a nossa sugestão é vir bem afiado para o próximo tema. Ler essas questões, já marcar texto, já trazer algumas perguntas prontas, já trazer alguns sentimentos de que você acessou no momento em que você leu, porque ele ainda vai ter essa pegada filosófica por algumas páginas. E o bom é que o volume desse livro, para leitura e releitura, ele é prático, ele não é extenso, e aí ele se encaixa muito bem para ser o primeiro da gente fazer esse tipo de compartilhamento, né, de discussão das ideias, trazer o que está ali, os destaques. Então, fiquem bem à vontade. Quem não leu, quem vai reler, faz as marcações. A gente vai ter um tempinho, inclusive, para já nessa recapitulação dos primeiros temas. A gente pode trazer mais umas pontuações e aí a gente segue adiante
dando esse mergulho um pouquinho maior, trazendo o resumo, os conceitos e as resenhas daqui para diante.